Hoje o Voz das Mães vai contar a história da Nayara, que eu conheci através de um vídeo que ela postou no Instagram, de um pouquinho da história dela. E esse vídeo mexeu demais comigo. Eu vou colocar o trechinho do vídeo aqui para vocês assistirem e entenderem o porquê que mexeu tanto comigo. Nai, obrigada por você ter aceitado o convite do Voz das Mães, meu convite de você vir contar a sua história, a história da Heloísa, da Júlia, do seu marido, dessa família é, que tá aí com essa força toda, né? Nesses 7 meses? Agora tem nove, nove Nove meses, meses. Nai, eu nove queria meses. que você contasse um pouquinho de como foi a gestação, das meninas, como foi você descobrir que você estava grávida de gêmeas e como que foi o nascimento delas. Então, a gestação foi bem. Até no dia que eu passei mal, estava tudo ok. Exames, tudo estava bem. É, Na verdade, eu fiz em uma ultrassom que eu fiz, a morfológica, tinha Uhum. dado que o colo, né, do útero estava curto, estava no limite. Só que os médicos do alto risco, que eu fazia alto risco, nenhum se atentou a isso, nem aqui no postinho, perto aqui da minha casa também, nenhum se atentou a isso, que estava no limite. Isso foi o quê? A segunda morfológica? A primeira, A eu fiz só primeira? uma, eu Você fiz fez só só uma. uma? Tá, Uhum. Fiz com 22 semanas a tá. morfológica. Uhum. Aí, só ela mesmo que deu algum indício, assim, de que não estava tudo bem, né? Mas eu não sentia nada, eu fui sentir uma semana antes das bebês nascerem, né? Que eu fui sentir contração, assim, achei que fosse de treinamento. Uhum. Entrei em contato com a médica que me atendia aqui, né? Na, no postinho. Aí ela, é, peraí, tô nervosa. É tranquila, respira. Então, aí eu entrei em contato com ela pediu para mim ir para o hospital, né? Já que eu estava sentindo contração, que por estar frequente as contrações, talvez não fosse de treinamento. Uhum. Aí eu fui no hospital aqui, o médico também não me atendeu muito bem. Quem fez o toque em mim foi uma técnica do hospital, não foi o médico, e me mandou embora. Ela fez o toque, então falou para mim ir embora para casa, passou só Buscopan para me tomar. E aqui na minha cidade, para você fazer uma ultrassom igual no hospital, não faz. Você tem que marcar. Foi numa quarta isso aí que eu passei mal. Eu tinha que fazer a ultrassom no domingo. Então, assim, para quem tá passando mal, não tem como ficar esperando, né? Onde que você Ah, mora, Nai? moro em Colorado. Colorado do Colorado. Oeste, Rondônia. Aqui no fim do mundo. Aí, é, eu marquei para fazer ultrassom em outra cidade, porque no dia nem as clínicas particulares não tinha médico, porque eles vêm de fora também para fazer. Aí no dia não tinha médico em lugar nenhum. Marquei em outra cidade para fazer. Aí o médico me atendeu à noite, no último horário dele. Também tive que passar o dia todo tendo contração. E isso aí foi no outro dia, né, que eu passei mal. Aí passei o dia todo tendo contração, fui à noite lá fazer. Aí no momento que eu fiz a ultrassom lá, ele pediu para ver a morfológica. Aí na morfológica ele falou que, olha, aqui na morfológica já estava dando indício que não estava tudo bem. Aí eu vou fazer agora uma transvaginal. Ele falou, né, que ele estava fazendo aquela normal. Sim.
Aí, quando ele foi fazer a transvaginal, tipo, ele começou a colocar o aparelho, já deu para ver o pé da Elô. Ela já estava saindo. Não tinha nem colo mais para medir. Não tinha mais Isso nem o você que estava fazer. com elas estavam com quantas semanas? Eu estava com 23 semanas. 3. Uhum. Aí, de lá, ele já me encaminhou para o hospital, né, da cidade aqui próximo, e falou que eu não podia vir embora nem de carro, né? Só ia de carro da clínica até no hospital, para eles pegar a ambulância, e é para frente da minha cidade ainda, né? Aí eu ia ter que vir voltando. Passei pela minha cidade, aí trocou a ambulância, pegou uma ambulância UTI, né? Uhum. Aí, a essa altura, minha pressão também já estava subindo, né? Porque Nervoso, né? nervosa. Aí a gente foi para Vilhena. Aí chegou lá, ainda uma médica. Ele deu, como fala? Ele ligou para o hospital, né? O médico tinha feito a ultrassom e falou que não era para fazer toque. Aí chegou no hospital em Vilhena, eles fizeram toque em mim, a médica. Aí ele falou que se ficasse fazendo toque, né? Estimulava a nascer mais Sim. rápido. Aí ela fez o toque ainda, ela falou assim, eu estava no corredor, não tinha nem entrado ainda, ela fez o toque ali. Aí falou assim, quem te encaminhou para cá não tem, você não tá com nada dilatado, tá tudo normal. Nossa, eu agradeci tanto a Deus, falei, meu Deus, graças a Deus, né? Porque o susto que eu tava. Aí ela foi e chamou outra médica. Falou, olha aqui, ela não tem nada, não sei o quê. Aí a outra médica veio fazer o toque de novo. De novo. Aham. Aí a hora que ela fez, ela falou, você é doida, tá nascendo, já tá no canal, bebê. Não tem nem o que fazer, tem que deixar ela quietinha ali, a hora que for nascer, vai nascer. Mas E de hoje você já tinha tomado alguma injeção para o pulmão das bebês? eu tinha tomado. Tá. Aham. Na primeira cidade, né, que eu fui, eu Aham, tomei. Aí me deixaram num quarto lá, tomando aquelas medicação para não deixar ter contração, né? Não aham, entrar em trabalho de parto. Aí eu acho que me deu, acho que só foi nesse dia, não, até o outro dia me deram essa medicação. Aí começou a me dar ataque cardíaco, né, o coração acelerar. Aí eu peguei e falei, né, que eu sentia o coração batendo assim na cabeça, batia bem forte. Aí ah, os médicos não quiseram mais, falou assim, olha, mãe, a gente vai parar de te dar a medicação, a hora que for nascer, vai nascer, a gente não tem mais o que fazer, porque entre a vida da mãe, que tem mais possibilidade de sobreviver, e das crianças que são muito prematuras, a gente sempre vai optar pela vida da mãe. Aí, na hora, assim, eu não aceitei muito bem, né? Falei, não, mas pode continuar a medicação, que eu aguento. Aí os médicos falaram, não, a gente não trabalha assim. Aí me explicou, né, que era melhor. Aí eu fiquei, a essa altura a gente já estava entrando com ação, né, judicial, para conseguir o transporte para ir para a capital daqui, porque onde eu estava não tinha neonatal. Tinha que uhum. ir para a capital, que é 12 horas de ambulância. Aí, Nossa, e aí, para mim, que já estava em trabalho de parto, e gemelar ainda, né? Não tinha nem o sim. que fazer. Aí a gente entrou com a ação, um colega meu da faculdade entrou com a ação para mim e, e conseguiu Estava no quarto dia já que eu estava em Vilhena, aí ele conseguiu a autorização da, da juíza, né? Para poder o pessoal de Porto Velho vir me buscar aqui com a UTI aérea. Aí isso foi na quarta, no domingo à noite eles me buscaram no hospital. Aí eu fui para Porto Velho, fui sozinha tipo assim, com nenhum familiar não pôde me acompanhar Ah, você teve que ir nessa, sozinha sozinha. no helicóptero? Sim, fui Caramba. sozinha. Não sei por quê, não, E ninguém o pôde me seu, acompanhar. e o seu marido, você me falou que você estava com a sua irmã também, né? Sim, meu marido e minha irmã estavam revezando desde o dia que eu saí de casa, né? Eles ficavam revezando. Ele ia para Vilhena, aí voltava aqui em casa, buscava roupa, ia para Vilhena de novo.
Aí ficava nesse vai e vem, ele e as minhas irmãs. Aí para Porto Velho, minha irmã foi quando é, a gente recebeu a autorização que eles iam me buscar, que a juíza determinou 10 horas, né? Para eles buscar, a partir desse momento eles já pagariam multa. Uhum. Não, era o momento que eles tinham, né? Aí quando a gente soube que eles já iam, já estava chegando, aí minha irmã pegou um ônibus e foi para chegar antes, né? Para pelo menos chegar perto, que ela ia, enquanto eu ia ficar 1 hora de viagem só, ela ia ficar 12 horas, né, dentro do ônibus. Então eu ia Nossa, chegar primeiro que ela, de todo jeito. sim. Mas daí ela foi se adiantando e foi na frente. Aí eu fui sozinha. Aí meu marido, ele foi, ele foi só no primeiro dia depois que a bebê nasceu, que só Ah, podia ele um não tava acompanhante. lá. Não, não podia dois acompanhantes. Ou era meu marido ou era minha irmã. E a gente tinha coisas para resolver aqui, né? Que era meu marido que tinha que resolver. Aí ele não pôde. É longe também. Sim. Aí quando na quarta, na próxima quarta, uma semana, né? Depois que eu passei mal, que eu ganhei elas. Foi numa quarta-feira. Que eles fizeram uma ultrassom em mim, lá em Porto Velho, e falou que não tinha mais como ficar lá, eu ficar de repouso absoluto, que eu estava lá para isso, né? Ficar de repouso Sim. absoluto. Eu estava de sonda, tudo, não podia levantar para nada. A Uhum. partir do momento que eu saí daqui da minha cidade, na verdade, eu fui para lá e não podia levantar. Eu não levantei. Levantar uma semana depois. Uma semana depois, né, que eu passei mal, que eu ganhei elas. No dia que eles fizeram a ultrassom, e falaram que não tinha como mais ficar lá de repouso absoluto, porque elas estavam perdendo líquido. A Elo já estava com nada de líquido. Tá. E a Isabelle tinha bem pouco, bem pouquinho líquido mesmo. Uhum. Aí um monte de médico, psicólogo, né, foram conversar comigo, falar que a partir daquele momento eles iam induzir o parto, que não tinha mais o que fazer, que se nascesse eles iam entubar, né, e depois era qual parte da UTI, né? Aí na hora eu não entendi, eu falei, não, mas eu vou ficar aqui quietinha, não vou nem me mexer, eu queria continuar ali, para mim que eu ia conseguir das 24 semanas até depois das 36 ali, eu ia estar deitada ali ainda esperando, né? Sim. E não era fácil, porque até depois, até minhas costas assim começou a descascar, não tem? Uhum. Uma semana só já começa, o corpo já começa a receber, né? Aí eles me deram a medicação para induzir. Só que como eu já tinha dilatado tudo, já estava dilatado, eu não estava sentindo tanta dor assim para dilatar. Aí me levaram para uma mesa de parto e eu fiquei lá das 10 horas da manhã até as 9 da noite, que foi a hora que uma médica entrou na sala de parto, estava eu e minha irmã. Eu fiquei o dia todo lá com a minha irmã do meu lado. Uma médica entrou na sala de parto e falou, deixa eu ver como tá. Só tava nós três na sala, não tinha mais ninguém. Seis já era à noite, 9 horas da noite. Aí foi a hora que eu achei que ela ia fazer o toque, né? Achei que ela ia ver, né? Como é que tava, assim, fazer toque, essas coisas. Aí foi a hora que ela puxou a Heloísa. A hora que eu vi, a hora que eu olhei, assim, tipo, foi tão rápido que ela falou assim, deixa eu ver como tá. Colocou as luvas, né? E ela tava de máscara. Aí ela só chegou lá do nada. E Mas não estava nada equipado na sala para o parto, nem nada. não, Ou já estava tudo pronto? não, eu estava numa mesa de parto normal, deitada numa cama de parto normal, Aham. e não tinha nada, não tinha nem Sem ninguém, ninguém, sem enfermeiro, sem ninguém para ajudar. nem ninguém. Aí ela puxou. A hora que ela puxou a Heloísa, e ela ficou segurando o cordão da Isabelle, porque arrebentou o cordão. Aí foi a hora que ela gritou, gritou, né, outros enfermeiros, médico, e eu ficava olhando assim, a Elo, tipo, ela puxou a Elo e a Elo ficou lá, caidinha, né, até alguém chegar, mas foi muito rápido. Já chegaram, pegaram a Heloísa, levaram lá para entubar, e a minha irmã ficava tampando o meu rosto, para mim não olhar, né?
Aí ele só chegou, me pegou assim, rapidão, colocou numa maca, né? E ela falou, ela sumiu, na verdade, essa que puxou sumiu. Ela só falou para outra médica, fica segurando aqui o cordão, porque até abrir a barriga dela e tirar a outra bebê, Ah, porque porque a arrebentou. Elô veio de parto normal Foi, e a Isabelle veio de cesárea? sim. Aí ela falou, fica segurando o cordão aqui até abrir a barriga dela e, e tirar a bebê, porque o colo fechou, né? Quando saiu uma, que ela puxou, saiu uma, o colo fechou com o cordão da outra um pouco para fora, que foi a hora que ela ficou segurando. Aí a outra foi, segurou, falou, ó, mãe, eu vou ter que ir até no centro cirúrgico segurando aqui, para bebê não vir a óbito, né? Eu falei, tá bom. Mas eu tava super desesperada, né? Sim. Aí me levaram pro centro cirúrgico, aí deram aquela anestesia, né? Uhum. Foi tudo muito rápido. A Elô nasceu 9h05, a Isabelle nasceu 9h26. Então foi assim, 20 minutos, é, muito rápido mesmo. Já me levaram para a sala de parto, deram anestesia, né? A RAC. Eu tava meio de cabeça para baixo, assim. Não foi nem sentada daquele jeito que dá certinho. Eu tava deitada de lado e inclinada para a cabeça para baixo. Aí só me viraram assim e já abriu a barriga rapidão e tirou ela. E eu não vi ela na hora. Eles não mostram, né? Porque muito pequena ela era. Aí eu só perguntava, né, se ela estava bem. E falava o tempo todo que eu tinha a Júlia também. Eu tava com tanto medo, tipo, de acontecer alguma coisa, né? Eu ficava falando. Tinha um monte de médica. No dia, assim, era só médica, só mulher, não tinha nem homem. Aí eu falando, né, que eu tinha a Júlia, que precisava de mim também, que eu não queria morrer aquela hora. E as médicas, não, pode ficar tranquila, mas a gente sabe o que está fazendo. Mas para mim que tinha passado por aquilo, né, há minutos atrás, uma médica chegar e puxar a Heloísa, para mim qualquer coisa poderia acontecer ali. Aí aí correu tudo bem ali, né, a cirurgia, e aí me colocaram numa maca e me levaram. O parto, assim, ninguém pode assistir, né? Igual minha irmã mesmo. Minha irmã, na verdade, ficou lá no corredor, lá, A sua jogada. irmã não assistiu a cesárea. A cesárea não, só o da Elô, né? Que ela tava do lado, Sim. ela tava lá no chão, lá, coitada, chorando. Ela tava desesperada. Porque ela também, eu acho que ela entrou até mais em choque do que eu quando ela viu aquilo ali. E olha que ela é técnica em enfermagem, mas é uma coisa assim que ela nunca tinha presenciado, né? Uma médica chegar e puxar uma criança, não tem cabimento. Você chegou a ver a Elô quando ela nasceu ou não? Só, só rápido, assim, na hora que Só a mulher rápido. puxou. Eles não colocaram a Elô perto de você Não, não chegou a tocar nela, nem nada. eu só vi a hora que ela saiu, que eu senti uma dor, né? A hora que ela puxou, eu olhei assim, a Elô já tava caída, assim, ela ficar se mexendo, né? Com a pele bem vermelhada, assim, na verdade, meio roxinha. Uhum. Foi muito rápido também, não deu Ela muito tempo. chorou? Não, Não. a Isabelle também não chorou, nenhuma das duas. Tá. É, e depois do parto, da cesárea, né? Eles me levaram. Eu fiquei no corredor por 12 horas do hospital. No corredor do hospital, deitada naquelas macas de ferro. E eu tive muita aquelas tremedeira que dá depois da Sim. anestesia, né? Ficava tremendo, tremendo, tremendo. Falava para minha irmã, meu Deus, o que que é isso? É Nossa, horrível. aham. A pior sensação, eu acho que depois da anestesia é aquela tremedeira que dá. E aí as duas foram para UTI ali. Isso. Aí entubaram, né? As duas, levaram para UTI. E eu só fui ver elas, acho que 2 dias depois. Dois? Ou foi no segundo? Não, tipo, eu ganhei à noite, né? Não, foi no outro No dia dia. seguinte, sim. Aham. Eu acho que foi no outro Depois dia. que passou a anestesia. Foi. Daí que eu fiquei 12 horas nessa maca, Isso. passei a noite, né? No É. corredor. Aí de manhã, meu marido chegou. Ah, Daí a minha irmã foi embora e ele ficou lá, né?
A sua irmã já tinha visto elas na UTI ou também não? Na UTI, ela não viu. Não. Ela viu só na salinha lá que eles entubam, né? Ela foi lá Tá. ver. Uhum. Aí, no outro dia, né, que ele chegou, aí ele foi. A hora que ele chegou lá, na verdade, a hora que ele me viu, que eu estava deitada nessa maca no corredor, ele entrou em contato com o governador, na verdade, se eu não me engano, para falando na situação que estava acontecendo, que passei 12 horas lá no corredor, deitado naquela maca, se não tinha nenhum leito, né, depois de fazer uma cirurgia, Sim. deixar daquele jeito ali jogado, porque não tinha outra explicação. Aí, rapidão, também arrumaram um leito. Daí, eu levantei, né? Ele me ajudou a levantar, tomar banho. Aí ele foi ver as bebês no outro dia. Eu não tenho certeza se eu fui nesse mesmo dia ver, porque eu tava com muita dor de cabeça, mas Uhum. acho que fui sim. Aí eu fui ver elas, né? Elas ficavam assim, em leito um longe do outro, mas as duas eram igualzinhas, muito parecidas. Apesar de ser placenta diferente, elas eram bem parecidas mesmo. E aí, como foi? Quando foi? Aí você viu as duas na UTI, elas estavam entubadas, né? Sim, Tá. a Elo ficou 61 dias entubada, a 71, Isabelle, 61. A Isabelle ficou cinco. só 5 dias. Ela sobreviveu só 5 dias. E o que que aconteceu com a Isabelle? Então, eu não sei muito bem o que que aconteceu com ela, mas ela estava entubada também, né? E ela era até mais forte assim do que a Heloísa. A Heloísa era bem ruinzinha, né? Porque ela que passou uma semana ali, né, no canal, para nascer. Então, a Pra você, Isabelle, tudo bem continuar gravando com ela aparecer no vídeo? tudo, tudo, né, meu amor? A gente tá contando a Torta. sua história. É, essa história de superação aí, né, amor? Ela presta atenção em tudo. É. Conta. Aí a Isabelle foi no quinto dia dela de vida, né? De madrugada lá, ela é, estubou. é. Aí eles foram tentar reanimar e sangrou o pulmãozinho, né? Deu hemorragia. Mas ela ainda ficou, foi de madrugada isso, ela ainda ficou até 1 hora, né? Da tarde, ficou viva ainda. Mas quando eu fui ver ela de manhã, 9 horas da manhã, a gente podia entrar, né? As mães, aí saía meio-dia. Dava para ver, assim, que ela tava sofrendo, né? O rostinho dela. E aí, 2 horas da tarde, a gente podia entrar de novo. Porque saía, né? Meio-dia, almoçava, 2 horas voltava. Mas não deu tempo de eu voltar de novo. Ela faleceu, era uma, 1h05 da tarde, 1h30, eu acho. Aí, a essa altura, eu já estava com a minha irmã de novo, minha outra irmã, porque meu marido, Seu marido não tava. não, que ele ficou lá, ele ficou 5 dias lá comigo, aí ele veio, né? Veio, porque estava tudo bem com elas, né? E comigo também. Sim. E a minha irmã foi lá para cuidar de mim. Aí, quando recebeu a notícia primeiro, na verdade, foi ele que ligaram. Meu telefone não recebia ligação. Eu estava com o telefone que tinha um problema, ele não recebia ligação de jeito nenhum. E ligaram do hospital, ligaram para ele, Aí. é, falando o que tinha acontecido, né? Aí ele ligou para minha irmã e eu ficava numa casa de apoio. Aí a minha irmã foi, na hora que ela atendeu o telefone, falou: Sim, a Nayara tá aqui. Aí e eu já saí de lá preocupada, né? Aí eu já imaginei o que seria, né? Aí ele falou: Amor, olha, a gente entregou nas mãos de Deus desde que elas nasceram, né? Então, Deus fez a vontade dele. Aí, aí eu voltei para o hospital. Que eu tinha saído era
era meio-dia, né? Aí voltei, tirei leite para Elô, eu tinha que deixar o leitinho dela. É, aí vi a Isa, peguei ela no colo, que eles deixam, né? Pegar. Nossa, era muito pequenininha. Assim, em uma mão minha cabia ela. Ela tinha 575 gramas. Era bem pequenininha. A Elô tinha 535. Era mais pequenininha ainda. É. Aí eu peguei ela. Aí eles foram, né? Preparar o corpinho. É, e só ia liberar depois que eu resolvesse também as coisas, de onde iria enterrar. Aí, pô, aí eu conversei com meu marido e a gente achou melhor trazer, né, para minha cidade, porque eu não moro lá em Porto Velho, não, assim, se Deus quiser, na minha cabeça também eu pensava, né, eu depois que eu sair desse lugar, eu não quero mais voltar aqui e não quero deixar ela aqui também. Eu falei pro meu marido, aí ele falou, não, mas a gente vai trazer então, a gente se vira, né, e leva e traz ela. Aí trouxe, aí minha família, meu marido, né, meu sogro, minha sogra velaram ela, enterrou. Eu ainda não fui até hoje lá no cemitério. Você não estava no velório nem no enterro dela. Não, não. Eles velou, aí enterrou tudo no mesmo dia. Eu tava lá, né? Porque eu tinha que ficar para tirar o leite para Elô. Tinha que ficar com a Elô, porque ela precisava de mim, né? É, assim, médico, psicólogo, tinha até conversado comigo, falado, mãe, você não quer ir? É, porque você tem a sua outra também, né? A Júlia, no caso, que Aham. também, que também, né? Tá sem você, precisa de você. Aí eu falava, não, mas a Elô é a que mais está precisando, a Júlia está bem cuidada, né? Então, a Isabelle, infelizmente, ela já foi, não tenho o que eu fazer, eu vou ficar, eu vou cuidar da Elô. É uma escolha que nenhuma mãe deveria passar, né? Não mesmo, muito triste, nossa. Tanto caso, não foi só o meu que eu vi lá de mães, né? Que todo dia tem uma mãe que perde o filho. Nossa, é muito complicado. E no começo, quando eu vi mesmo, todos os dias eu fazia uma oração, eu pedia a Deus, né? Eu falava, Senhor, se for da sua vontade de levar elas, que o Senhor leva logo, não deixa nem elas sofrendo aqui, né? E nem eu ficar vendo elas passar por isso, porque era muito ruim ficar olhando as duas, né? Tão pequenininha, entubada, e eu sempre pedi para Deus fazer a vontade dele, independente de qual fosse, né? Ou deixar elas comigo, ou levava, eu ia aceitar a vontade dele. Aí, infelizmente, ele levou a Isabelle, né? E a Elô, ela, esse tempo todo que ela ficou na UTI, ela ficou 61 dias na UTI, aí ficou 2 meses no berçário e mais 2 meses em outro hospital. Caramba. Voltando, Nai, deixa eu te fazer uma pergunta. É, de onde que você tirou força para continuar? Ai, de Deus, eu nem sei explicar. Hoje em dia eu olho para a Heloísa e fico pensando, é, se foi real, se a gente realmente passou por isso tudo, porque tem horas que parece assim que foi um pesadelo, que eu tava no pesadelo, e Sim. graças a Deus passou, né? Mas eu não sei nem explicar, que teve um momento que eu fiquei sozinha, porque minha irmã ficou 21 dias, ficou 20 dias comigo só, depois, né? Que elas nasceram. Sim. Ela tinha que vir embora, né? Tinha as coisas dela. E eu, por mais que eu tava de cirurgia, né? Tinha que continuar, eu tinha que ir todos os dias no hospital, ver a Elô, tirar o leite, e eu passei o tempo todo eu passei tirando leite para Elô, porque o meu maior sonho era amamentar ela. E quando ela saiu mesmo da UTI, a médica dela mandou ela pro canguru, que é onde a gente podia amamentar. A mãe, né, podia tentar amamentar.
Só que ela, como nasceu muito prematura, ficou muito tempo entubada, ela não pegou meu peito de primeiro, porque ela, na verdade, ela pegou, ela sugou direitinho, só que ela engasgava. Aí tinha que treinar ela, a deglutição, né? Aham. Respiração, para não se atrapalhar e engasgar. Aí ela aí teve que sair do canguru. Então, sim, eu fiquei com ela, eu acho que umas 2 semanas, ou nem isso no canguru. Mas eu me apeguei a ela, porque antes eu só via ela na UTI, tipo, pouco tempo durante o dia. No canguru eu fiquei esse tempo todo com ela, eu dormia Ela. com ela, né? Dava banho, assim, ficava junto. E aí teve que ir pro berçário. Nossa, eu chorei porque eu ia ter que deixar ela de novo, né? Ela ia ficar sozinha lá. Sozinha não, né? Tinha gente cuidando, mas não era comigo. Sim. Aí voltei a ficar na casa de apoio, que eu ficava, que eu fiquei, né? Por esse tempo todo. E esses Aí dias todos você ficou sozinha. Depois que sua irmã foi embora, seu marido estava aí. ele ia, daí ficava uma semana, voltava, né? Porque tem que trabalhar. Ficava assim. Ele ia às vezes e ficava uma semana. Ele até levou uma semana, um mês depois, né, que eu ganhei, ele levou a Júlia para me ver, porque por causa de reportagens, né, que saiu Aham. falando que eu também corria risco, ela também ficou com medo, então ela queria Sim. ver, né, como eu tava. Aí, aí ele levou ela para me ver e ele ficava indo de vez em quando. Só que aí só quando estava na UTI que ele podia ver ela. No berçário ele já não podia entrar mais, aí era só a mãe, né? Só Aham. eu. Aí ele parou de ir, porque se ele fosse, ele ia ficar o dia inteiro lá sozinho, né? Porque eu não ia ficar com ele, eu tinha que ficar com a Elo. Eu passava o dia todo no hospital, no berçário era o dia todo, não precisava sair para almoçar. Mas, tipo, eu saía e almoçava, né? Mas Sim. era só rapidão, já voltava, ficava com ela o restante do dia. Aí, às 6 horas da tarde, a gente tinha que ir embora e deixava o bebê lá, e só no outro dia, né? E esse tempo todo dela em hospital, né? Que eu não ficava com ela, meu maior medo, eu comprei o telefone, né? Que recebia ligação. Sim. Meu maior medo era receber ligação do hospital. Nossa, quando meu telefone tocava, me dava o coração chega, saía para fora. Sim. Aí ela ficou 2 meses no hospital, no berçário, e os médicos falaram que ela ia ter que sair, ia ter que ir para outro hospital, porque ela já não era mais bebê de neonatologia, era de pediatria. Então Ah, ia ter que ir para outro hospital. Porque apesar que ela tinha 5 meses, ela já tinha 5 meses de nascida. Só que ela tinha 2 meses na idade corrigida. Uhum. 2 mesinhos. Aí, mas foi ótimo que eu pude ficar com ela nesse outro hospital. É, Foi a primeira vez que ela vestiu roupinha, aí eu que ia cuidar dela, né? Ia ficar com ela. Aí no dia mesmo que eles falou, olha, você vai ter que ir para outro hospital. Eu fui, comprei roupa, porque eu não tinha comprado nada, né? 24 semanas, tinha pouquíssima coisa. Coisas que eu ganhei ainda eu tinha. Aí fui lá, comprei roupa, comprei as coisinhas, né, que eu ia precisar, cobertinha para ela. Aí arrumei as coisas e fui para esse outro hospital. Aí eu tinha que levar bastante coisa também, porque não tinha ninguém lá que ficasse lavando, né, e levando aham. lá para mim. Aí nessa internação dela, nesse outro hospital, ela ficou bem, assim, um mês, ela ficou bem. Aí deu uma endocardite no coraçãozinho dela, uma infecção, né, no coração. Aí ela começou a precisar de oxigênio de novo. Ela já estava há bastante tempo, mais de 2 meses sem oxigênio nenhum. Sim, não, já estava com uns 3 meses já sem oxigênio nenhum. Aí precisou de novo usar oxigênio. Quando começava a ficar melhorzinha, aí ficava ruim de novo. Mas assim, depois de que ela, quando deu essa endocardite que ela precisou usar, né, oxigênio de novo, ela já estava tomando medicação, antibiótico. Aí ela
teve que tomar 3 tipos de antibiótico diferentes que as veinhas da mão dela não aguentava, né? Antibiótico muito forte. Aí eles foram fazer aquele central aqui Aham. do pescocinho. Aí foi a hora que deu uma parada nela, na hora da, De do colocar. acesso. Uhum. E aí? É, a cirurgiã foi lá, tipo assim, tava numa sala do lado do quarto que eu ficava, não foi nem centro cirúrgico, foi na sala mesmo que fizeram o acesso. Aí ela falou, mãe, você fica pro lado de fora, e me explicou, né? Olha, eu vou fazer o acesso nela porque ela precisa tomar medicação, porque se essa infecção no coração espalhar, né, fica pior. E me explicou o que tinha que fazer. E mesmo sem querer, né, eu deixei. Eu entreguei a Elô tava assim, ó, quando eu entreguei. Ela não tava, no dia ela nem tava usando oxigênio. Eu só escutei a médica falando, né, prepara as coisas que a gente vai entubar ela. Nossa, meu chão se abriu. Eu ajoelhei e comecei a orar, pedir a Deus para tirar ela daquela situação, né? E eu levantava, ia lá, ficava para lá e para cá, né? Perguntando para as enfermeiras. Começou um entra e sai de enfermeiro lá dentro. Levava balão de oxigênio, aí voltava, buscava mais balão de oxigênio. E eu preocupada, falava, meu Deus do céu, porque oxigênio demais também, a Sim. visão, né? Prejudica, a audição, tudo prejudica. E elas, umas 3 bombas de oxigênio, eles levaram para usar com ela. Aí entubaram e eu ainda caí na bobeira na janelinha, assim, né? De vidro que tinha. A hora que eu olhei, a Elô toda roxinha e molinha, assim, sabe? Com o corpinho roxinho. E eles entubando. Mas conseguiram fazer nesse dia o acesso no pescocinho dela. Aí eu, a essa altura, já tinha ligado pro meu marido, né? Contei o que estava acontecendo, falei que ia ter que entubar. Aí ele, na mesma hora, ele foi. Ele foi de ônibus, né? Lá. Aí no, ela foi para semi-intensiva, não foi para UTI do hospital. E nessa semi-intensiva eu pude ficar com ela. Mas aí Até deu uma parada cardíaca nela? então, aí deu a parada e eles reanimou ela, entubou, né? Aí mandaram ela para semi-intensiva. E eu fui junto e fiquei com ela lá. Tá. Aí, uma noite, isso aí foi a tardezinha já. Aí, à noite, ela de novo deu a parada. Aí, eles pedem para a mãe sair, né, para fora, aí fica lá. E ela estava fazendo um negócio, se chama rigidez torácica. Ela endurecia o pulmãozinho, né? Tipo, não deixava nem o respirador do tubo trabalhar e nem ela conseguia respirar sozinha, entubada, né? Caramba. Aí ela ficava roxa, tipo, em segundos ela ficava pretinha. Passava o tempo todo assim, toda hora. O que foi que você tá brava? O que você tá nervosa? Olha lá, tia, ó. Olha lá, tia. Oi? Oi? Cadê o sorrisão da Elo? Cadê o sorrisão? Cadê, mamãe? Princesa. Aí ela passou a noite toda fazendo isso. Eu tinha uma poltrona, né, que eu ficava do lado. Aí eu olhava para ela, às vezes, ela começava a roxear. Aí vinha um monte de médico, reanimava de novo, né, porque a saturação dela caía para 7 e o batimento também ia lá embaixo, meio que parava mesmo o coração. E Aí eles, você, como ficava? eu não sei nem te explicar agora, mas na hora, nossa, eu ajoelhava, pedia a Deus para guardar ela, né? Que ela já tinha passado por tanta coisa, não podia acabar ali, né? Sim. Aí eu só sabia fazer isso, só orar, só orar. Eu não fazia outra coisa. Acho que nesse tempo todo que ela ficou internada, desde que ela nasceu, não tem o que eu tenha feito mais.
é sozinha, quando tá sozinha, é do lado do leito dela, na UTI, no berçário, tudo. Ela tem essa tosse, quando ela arrota, por exemplo, ela tosse. Uhum. Ei, o que foi? Aí, por que você tá brava? Hein? Cadê a mamãe? Psiu, psiu. Que você tá nervosa, sua nega? A gente está contando a sua história? É. Tá brava. Ela quer É a que eu atenção levante. da mãe. É, ela fica querendo que eu levante, fique em pé com ela. Aqui em casa é assim, é do jeito que ela É, tá. sei bem como é. Ai, ai. Nai, sabe o que eu queria te perguntar? Hum. Você sentiu que foi falta, você sentiu alguma falta de empatia médica ou erro médico? Você acha que se você tivesse tido um diagnóstico lá atrás, algo poderia ter sido diferente? Ah, poderia, né? Não gosto muito de pensar nisso, né? Ai, que se eu também tivesse me atentado, né? Perguntado mais, poderia ter sido diferente. Mas na minha cabeça teve erro, sim. Sim. E falta de empatia médica. Aquela médica que falou com você, que foi e tirou a Heloísa, né? Você acha que foi uma falta de empatia médica dela não ter conversado com você, explicado um pouco a situação? Foi, com certeza. Depois você nunca conseguiu falar com ela. Ela sumiu, Não consegui. desapareceu. Não consegui. Eu até procurei no relatório, né, o nome dela para mim procurar ela, mas no relatório tinha um nome que era o nome de outra médica, que não foi a médica que fez o parto da Elo. Aí, né, não tinha o que fazer. A médica que cuidou mesmo da Elo na UTI depois que nasceu, nossa, foi um anjo. Você não tem noção de quanto humana ela é. Ela é muito boa mesmo. Tá? Ela tem. Eita! Fica nervosa, fica tossindo. Ela tem filho também, então ela sente, né, tudo que as mães sentem. Nossa, ela trata os filhos não, os pacientes como se fosse filho. Ela é, nossa, é um anjo. Eu já falei isso para ela várias vezes. Tinha que existir mais médicos igual ela. Era muito boa mesmo. A gente passa por algumas coisas que a gente acaba tendo alguns anjos na nossa vida, né? Sim, Algumas pessoas vêm para abençoar a nossa vida. Eu falo que eu tive esses anjos também, que foi a minha obstetra, que foi a pediatra do meu parto, né, com o Vini, que foi me acompanhando tudo ali, mas que só quem vive na UTI, e eu não consigo nem imaginar tudo que você passou, né? Porque foram muitas coisas, né, Nai? foi. Eu sou mãe de UTI, eu sei como é difícil, eu sei como é difícil ficar longe, voltar para casa sem eles, mas eu não consigo nem imaginar tudo que você passou, além de serem muitos dias, teve a Isabelle. Brava, meu Ela Deus! é brava, tá? Ela é muito brava. Diz que os prematuros é assim, né? E graças a Deus a gente só tá em casa porque ela conseguiu pegar o peito. É, Que eu fiquei nesse hospital com ela depois que ela saiu, né, do berçário, fiquei lá para ela tentar pegar mamadeira, só que ela não quis de maneira nenhuma. Uma semana antes de eu receber alta foi quando ela pegou o peito. Eu não tinha nem leite mais, né? Já tava, porque 7 meses depois, e tinha aí bem depois pouco. voltou, né? Voltou, graças a Deus, ela, né, estimulando, Simulou. voltou. Mas assim, eu ainda tenho que ficar dando fórmula, porque o leite, não sei, parece que ainda é pouco, né? O Vini largou o peito com 2 meses e meio. Ah, meu Deus. É. No começo foi bem difícil, mas depois também eu entendi que ele precisava mais. Ele já começou a introdução alimentar, hoje está comendo bem. A Graças Elo, a Elo ainda, ela só vai poder comer quando ela estiver sentando sozinha e a firmando. isso. Melhor coisa.
sim. Nai, e eu queria saber assim, como está a Nai mulher? Nesse turbilhão de emoções aí, como que você está se sentindo? Ah, graças a Deus, meu psicológico é bom, sabia? Que se não É? fosse, Você faz terapia ou não? não. Não, Se eu não tivesse o psicológico tão bom assim, eu já tinha surtado faz muito tempo, porque não é fácil, viu? eu imagino. Mas graças a Deus eu tenho sabido lidar, né, com Sim. isso. A gente Isso, aqui no Voz das Mães, a gente fala muito sobre Deus, né? Eu acho que as mães atípicas, a gente vem com uma missão que parece que já vem de quando a gente nasce, né? Já vem com a gente. sim, E parece que a gente já vem com uma força que não é nossa, né? Eu falo muito que tem aquela história de que a gente pergunta muito onde Deus está, né? Quando a gente mais precisa dele, que na realidade é ele que está nos carregando no colo. sim, E eu acho que é muito isso, né? Deus, ele tá do nosso lado, às vezes ele carrega a gente, que a gente não tem força. A gente questiona muito, né? Acredito eu que você também deve ter questionado, mas eu questionei muito de tudo que eu passei, com várias incertezas na gestação com o Vini. Infelizmente, nada acontece por acaso, né? Alguma coisa a gente tem que aprender com tudo isso, mas que Deus, ele dá uma missão para a gente. E aí tá aí sua pequenininha mamando, tá bem, tá com você. graças a Deus. Eu acho Ele, que. Pode falar. ele deve ter um propósito, né? Para tudo que ele faz, para tudo que a gente passa na vida, de coisas boas e coisas ruins, é sempre Deus que já sabia que a gente ia passar por aquilo. E ele não dá o fardo, né? É maior do que a gente conseguiria carregar. A Elo é um milagre, do mesmo jeito que o Vini é. Sim, E mães de milagres, não é fácil. Sei bem sim, como é, não é fácil. A cabeça às vezes pira, mas a gente precisa ter força, né? sim. Você já imaginou quando a Elo estiver engatinhando, andando? Ai, eu imagino. Nossa, todo dia eu penso, meu Deus, quando estiver comendo, hoje ainda eu falei, nossa, quando a Elo estiver comendo, porque ela é bem difícil pegar peso, né? Só mamando assim no peito. E ela não gosta de mamadeira, não adianta. Então eu tenho que me desdobrar para poder fazer o peito estimular, né? Para poder ele produzir mais. Para fechar, que eu vou deixar você cuidar da sua pequena, eu queria, uma coisa que eu sempre falo aqui no Voz das Mães, que eu peço, Cadê o Enzo? Tá aqui. É isso. Ela gosta do colo do Enzo, olha lá. né? Ai, gente. Fica quietinho. Uma coisa que eu queria, te pedir é se você pudesse deixar uma mensagem para as mães que passaram pela mesma coisa que você, ou algo parecido, que mensagem que você deixaria para elas? Ai, a mensagem que eu deixaria é para confiar em Deus. Porque se existir 1% ali de que pode dar certo, Deus tem os outros 99% na mão dele. E ele faz dar certo. Quando ele quer, não adianta. O médico pode falar que a probabilidade de acontecer é mínima, mas Deus, se for da vontade dele, acontece coisa ali que nem médico não sabe explicar depois. Tanta coisa. Eu me emociono muito com a sua história e todos os seus áudios que você me mandou, eu ouvia, eu parava, eu chorava, eu ouvia de novo, porque é uma história de muita força, Nai. Eu te admiro muito, muito por essa força que você tem. O Vini passou por alguns diagnósticos, a gente ouviu algumas coisas de que ele não iria sobreviver. E quando eu ouvi a sua história, a única coisa que eu pensava é que poderia ter acontecido comigo o que aconteceu com você, e você eu comecei eu não te conhecia, eu te conheci por causa da Flávia, Sim, e quando eu vi essa história,
eu comecei a te admirar muito. Então, eu queria deixar aqui para você a minha admiração por você como mãe, por você como mulher guerreira que você é. Eu sei que é um fardo que não é fácil. Eu não imagino o que você passa, o que você passou, mas eu queria deixar aqui a minha força para você e o que você precisar, eu tô aqui, tá? Tá bom, obrigada, viu? Obrigada por compartilhar a sua história, contar a sua história, de tudo que vocês passaram. Eu acredito que a gente pode ajudar outras mães a irem atrás, sabe? De Sim, informação, de notícias. sim, com certeza. Sempre tem que ir atrás. De qualquer dúvida que a gente tiver em relação à gestação, principalmente, a gente tem que ir atrás para, como que diz, pecar, né? Melhor pecar em excesso do que pela falta dele. Então, a gente tem que sempre perguntar. É isso mesmo. Obrigada, viu, Nai? Obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada pelo convite, viu? Imagina. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.